Muito obrigado por escolher o Ministério de Vídeo e Áudio do Templo Batista Maranata. Depois de ouvir esta mensagem, visite o nosso site www.tbm.org.br. Nossa igreja oferece discipulado cristão, instituto bíblico e muitas oportunidades para o seu crescimento espiritual. Que Deus o abençoe. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Convido você a abrir a sua Bíblia para Deuteronômio, capítulo 32, versículos 10 e 11. Deuteronômio, capítulo 32, versículo 10 e 11. O título da mensagem de Deus nessa noite é A Escola do Deserto. A Escola do Deserto. Quem encontrou, diga amém. Diz assim a palavra do Senhor: achou numa terra deserta e num ermo solitário cheio de uivos. Cercou, instruiu e guardou como a menina do seu olho. Como a águia desperta a sua ninhada, move-se sobre os seus filhos, estende as suas asas, toma-os e os leva sobre as suas asas. Vamos orar? Eterno Senhor, mais uma vez queremos engrandecer o Teu santo nome e dar graças ao Senhor, ó Pai, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. O Senhor é maravilhoso, o Senhor é único, o Senhor é justo, o Senhor é um Deus salvador. E damos graças pela vida eterna que o Senhor nos outorgou através de Jesus Cristo. Agradecemos, ó Pai amado, por dias difíceis em nossas vidas. Louvamos ao Senhor, ó Pai, pelas tribulações que passamos, porque nelas crescemos, nelas ouvimos a Tua voz, nelas, ó Pai, dobramos nossos joelhos para falar com o Senhor. Ó Pai, não tire de nós as tribulações, mas nos dê um ombro forte, braços fortes, um espírito forte para que possamos suportá-las, ó Pai, e que venhamos aprender na escola do Senhor, na escola de Deus, as lições que o Senhor tem para cada um de nós. Deus, o Senhor conhece a todos aqui presentes. Salve almas hoje à noite, ó Pai. Escreva os seus nomes no livro da vida. Que os seus anjos regozijem de alegria, ó Pai, por tão grande bênção de almas se converterem ao Senhor. Mas edifica-nos, ó Pai, através da Tua palavra nessa noite. Eu, de coração, ó Pai, quero Te agradecer por tantas bênçãos que o Senhor tem derramado na minha vida. Louva ao Senhor, ó Pai, pelo privilégio de fazer parte da Tua família e poder dizer essa palavra, Pai, ao Senhor. Te amamos, ó Deus, nós Te louvamos, em nome de Jesus, amém? Pode sentar, amados irmãos. A escola de Deus. Quem é que não passa por ela, não é mesmo, irmãos? Todos nós passamos pela escola do deserto, a escola de Deus. E essa escola muitas vezes não é fácil, é bem difícil, mas nós somos mais que vencedores com aquele que está ao nosso lado. A Bíblia nos ensina diversas vezes sobre essa escola. Moisés passou por ela, Elias, Davi, João Batista e até mesmo o nosso Senhor Jesus Cristo. Essa escola, irmãos, ela é ótima, ela é excelente. Por mais difícil que sejam os dias que passamos nela, sabemos que a presença do melhor professor está ao nosso lado. Nessa escola que se chama deserto, algumas pessoas passaram semanas, outras ficaram meses. Moisés passou 40 anos nessa escola. Eu me lembro como se fosse hoje, quando Deus me chamou para o Seminário Batista Regular do Sul, em Curitiba. Eu era recém-casado, nós tínhamos nosso filho Felipe com 1 mês, e eu trabalhava num emprego muito bom, pela Seven Boys, uma empresa de pães, irmão da Panko, e eu passei de cargo naquela empresa, tinha um cargo bom, ganhava bem, e eu tinha um bom convênio na época, excelente, no qual o Felipe nasceu e cobriram tudo com o nascimento do Felipe, mas Deus me chamou, estava tocando no meu coração para ir para o seminário.
E em uma mensagem eu me entreguei a Ele, fui até a frente e consagrei minha vida. E eu disse: Senhor, se é a Tua vontade, eu preciso ser mandado embora para poder ir. Isso era no domingo. Logo de manhã, na segunda, um telefonema: Sidney, gostaria de conversar com você. Era meu chefe. Precisamos nos encontrar. E eu olhei para o céu e falei: Senhor, será que é agora? E fui até o meu chefe e ele falou: olha, infelizmente vamos ter que dispensar você. E eu comecei a rir, dar risada. Ele falou assim: você ficou feliz? Eu falei assim: se eu te falar, talvez você não entenda, mas eu vou falar no final. Ele falou assim: então, a Seven Boys vai voltar para o sul do país, temos que fechar essa unidade e estamos dispensando todos os funcionários. E essa decisão foi essa semana, recebemos a decisão do diretor. Eu falei assim: não, essa decisão foi de Deus, amém? Deus sabe todas as coisas. E aí então, cheguei no seminário, e no seminário fomos recebidos pelo diretor, pastor Jorge Wells, na época, e ele disse o seguinte: olha, vocês, alguns de vocês irão passar por 4 anos aqui no seminário, outros por 5 anos. Aquele seminário é interno, você mora naquele seminário durante aquele tempo. E tem a ala dos casais e tem a ala dos solteiros, rapazes e moças. Os casais eram apartamentos, eram 12 apartamentos, e tínhamos que morar e trabalhar no campus. Ele falou assim: alguns vão passar 4 anos aqui, mas pensem bem, futuros alunos, Moisés passou 40 anos no deserto, na escola do deserto. Vocês não vai ser tão diferente, apesar de ser 4 anos. Alguns vão chorar, alguns vão rir, alguns vão sentir saudade de casa, alguns vão ficar até com raiva querendo voltar, de tanta matéria que vão receber. Mas no final, vocês vão sentir a mão de Deus, a cada dia, a cada instante, em todas as situações. Vocês vão sentir o abraço de Deus nas piores dificuldades, nos piores momentos, porque Ele fez essa promessa: estarei contigo até a consumação dos séculos. Amém, irmãos? E aquilo encheu o meu coração de alegria. E ao discorrer sobre a mensagem de Deus hoje à noite, eu vou explicar um pouquinho melhor do que nós passamos ali no seminário. Deus nos leva então para o deserto, a caminho dessa escola maravilhosa. Há muitos crentes que fazem a seguinte indagação: por que estudar as lições do Antigo Testamento, sendo nós cristãos da Nova Aliança? E a resposta a essa pergunta se encontra em 1 Coríntios capítulo 10, versículos 6 a 11, que diz: e essas coisas foram-nos feitas em figura, para que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, conforme está escrito: o povo assentou-se a comer, a beber, e levantou-se para folgar. E não nos prostituamos, como alguns deles fizeram, e caíram num dia 23.000. E não contentemos com Cristo, como alguns deles também tentaram, e pereceram pelas serpentes. E não murmureis, como também alguns deles murmuraram, e pereceram pelo destruidor. Ora, tudo isso lhes sobreveio como figuras, e estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. Essa mensagem nos alerta para que não venhamos a cometer os mesmos erros do povo judeu quando peregrinava no deserto. Deus nos convida então a olharmos novamente para o retrovisor da vida e aprender com os acertos e com os erros daquele povo, para que não venhamos a cometer a mesma coisa. Deus nos leva sim à escola do deserto, para aprender com Ele coisas que precisam ser mudadas em nossas vidas. Olhando nessa trajetória, Israel, eles chegam a Mara, eles saem do Egito, caminham 3 dias e chegam em Mara. Então chegaram a Mara, mas não puderam beber das águas de Mara, porque eram amargas, por isso chamou o lugar de Mara.
O povo estava finalmente livre dos egípcios e começava então a sua caminhada pelo deserto a caminho de Canaã. Depois de atravessar o Mar Vermelho, os israelitas foram conduzidos por Moisés até o deserto de Sur. Eles andaram 3 dias pelo deserto e as águas que encontraram em Mara, elas eram impróprias para beber. Descontente, o povo começou então a murmurar, a reclamar contra Moisés. Na verdade, irmãos, eles não estavam reclamando com Moisés, mas sim com Deus. Quando eu e você murmuramos, quando nós reclamamos, não reclamamos de líderes espirituais ou de pessoas, mas sim de Deus. Veja Êxodo, capítulo 16, 7 e 8. E amanhã vereis a glória do Senhor, porquanto ouviu as vossas murmurações. Contra quem? Contra quem? O Senhor. E quem somos nós para que murmureis contra nós? Disse mais Moisés: isso será quando o Senhor à tarde vos der carne para comer, e pela manhã pão a fartar, porquanto o Senhor ouviu as vossas murmurações, com que murmurais contra Ele. E quem somos nós? As vossas murmurações não são contra nós, mas sim contra Deus. E isso é real, irmãos. Quantas vezes nos encontramos murmurando, reclamando das situações? Nunca está bom, nada está bem. Devemos sim dar graças a Deus, se possível, dar graça por tudo. A palavra de Deus diz em 1 Coríntios 10, 31, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Esse é o desejo do Senhor, essa é a vontade de Deus. O que podemos então, irmãos, aprender nessa noite com Deus sobre a escola do deserto? O que Deus pode nos ensinar, olhando para aquele povo no retrovisor da vida e fitando os olhos no consumador da fé, que é o nosso Senhor Jesus Cristo? Primeiro, as muitas faces do deserto. Êxodo 3:1 diz assim, veja lá, deixa eu chegar lá, vamos lá, Êxodo 3:1, Êxodo 3:1, eu pensei que tinha colocado no vídeo, não coloquei, então vamos todos com as nossas Bíblias, para Êxodo, capítulo 3, versículo 1. E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levou o rebanho atrás do deserto, e chegou ao monte de Deus, Horebe. Mas o que é o deserto? Antes de Moisés conduzir aquele povo para o deserto, ele já se encontrava em um deserto. Quando Moisés, ele mata aquele israelita e foge do Egito, ele vai para o deserto, encontra a sua futura esposa lá e serve ao seu sogro naquele lugar. E ali Deus já ensinou muitas lições para Moisés, estando naquele deserto. O que é o deserto? Deserto, irmãos, é um lugar onde Deus pode falar com você, comigo, e aplicar os seus ensinos em nossas vidas. O deserto é o melhor lugar, porque lá há silêncio total. Lá, muitas vezes, nós precisamos rogar ao Senhor para que Ele nos escute, mas a intenção de Deus é que nós venhamos a escutá-lo. Deserto é um lugar solitário, onde somos despojados das coisas que acreditamos que dependemos, mas em realidade não precisamos disso. Achamos que precisamos, mas na verdade não precisamos de muita coisa. Um deserto pode ser um lugar cheio de pessoas, mas ainda você pode se sentir solitário. Um lugar quente, estéril, com falta de chuva, de bênçãos. Um lugar árido, difícil, sem distrações. O que pode ser o deserto? O que pode significar o deserto para a tua vida? Pode significar cuidar de um membro doente, da família durante um longo tempo.
uma doença que se torne terminal. Quantos não passam por esse deserto? Não é fácil para a pessoa que está enferma e também não é fácil para os familiares, é difícil. Menos de 2 meses nós ficamos sabendo em nossa família que a minha sobrinha de 32 anos, a Cristiane, estava com câncer nas mamas. Ela ficou desesperada, faltou o chão. Pela graça de Deus ela é salva em Cristo Jesus, amém, irmãos? E não foi fácil para a família receber essa notícia, como dói. Só quem passa por esse deserto sabe o que eu estou dizendo. E a Cristiane, ela ligou para mim, chorou, ficou nervosa, preocupada, e Deus colocou as palavras certas na minha boca, e Deus foi acalmando o coração da Cristiane. E aí então ela levantou a cabeça e começou a lutar. Ela já passou pela cirurgia, menos de 1 mês, retirou as mamas, restaurou as mamas. Ela só tem 3 sessões de quimioterapia, e ela está firme, lutando contra o câncer. Mas você também pode até estar passando por algo parecido, e Deus sabe o quanto dói no teu coração, e principalmente daqueles que estão enfermos. Talvez uma condição física que o mantenha limitado, a dor de um casamento em crise. Quantos estão passando por essa situação? Hoje pela manhã nós falamos sobre isso, cuidado com os acordos, e Deus nos ensinou ali que o inimigo está tentando, fazendo de tudo para destruir as famílias. Quantos casais estão se separando? Quantos casais estão brigando um com o outro? A família está em desarmonia, filhos brigando com filhos. Senhor, restaura a nossa vida, restaura o nosso casamento. Talvez o deserto da sua vida seja um adolescente rebelde. Como é difícil para o pai, para a mãe, quando os filhos são rebeldes, é difícil de tratar. Mas quando os pais educam eles no caminho do Senhor, acreditando que Deus pode mudar, vai melhorar a situação. Talvez uma mudança para um outro lugar, onde não haja mais os laços familiares. Quantos, por causa de emprego, têm que sair da sua cidade, de perto da sua parentela, e ir para longe? Não é fácil. Os 4 anos e 8 meses que eu passei no seminário no Sul, eu sentia muita saudade da minha parentela em Sorocaba. A Elisane, ela chorava, minha esposa, não era fácil. Quando eu viajei, quando eu queria fugir de Deus, na realidade, logo quando aceitei a Cristo, peguei um avião, fui para a Inglaterra, para trabalhar, tentar fugir das coisas de Deus. Como foi difícil aquele tempo. O Espírito Santo mostrou no meu coração a questão da saudade dos familiares. Eu queria ligar todos os dias para os meus familiares. Graças a Deus, o Senhor me restaurou, usou a igreja do Templo Batista Tabernáculo de Charles Spurgeon e me trouxe de volta para o Brasil. Mas, irmãos, não é fácil. Quantos passam por essa situação de estarem longe dos seus familiares? Talvez, irmão, o teu deserto hoje é um emprego maçante, desmotivador, aonde o teu chefe pega no teu pé sem razão, te critica, aonde ali as pessoas brigam com você, aonde Satanás reina, e a situação tem ficado difícil, e você, como filho e filha de Deus, tenta brilhar, resplandecer a luz de Cristo, mas Satanás faz de tudo usando as pessoas ao redor do teu trabalho. É difícil você acordar cedo, talvez 5, 4:30 da manhã, ir para um trabalho que você não deseja, que você não quer chegar, mas a situação cobra isso de você. Só Deus sabe o deserto que você está passando, ou a falta de emprego. Quantos estão desempregados? Irmãos, quando eu voltei da Inglaterra, Deus trabalhando na minha vida, me moldando, fez com que eu ficasse 3 anos sem emprego. Foi uma época muito difícil na minha vida. Minha mãe tinha falecido, pela graça de Deus, meu pai casou de novo. A minha madrasta foi uma grande bênção na vida do meu pai, na vida dos meus irmãos, na minha vida. A casa do meu pai tinha 13 cômodos, e eu fui morar no fundo, em um quarto sem banheiro.
eu não entendia por que daquilo. Sem fogão, sem nada, desempregado. De repente o meu pai abre a janela e ele joga na minha mão 1 quilo de fubá, dizendo: olha, prepara para você. Meu pai me amava, eu sei disso, sempre me amou. Foi a maneira como Deus usou para me moldar. Não tinha onde eu fazer minhas necessidades durante a noite, situação difícil. E eu até pensava muitas vezes, irmãos, por que eu estou neste mundo ainda? Por que Deus não me tira a vida? Mas Deus, como sempre, tem usado pessoas em nossas vidas. Naquela noite, alguém bate a porta. Era o pastor Sean Alexander, como sempre, buscando suas ovelhas. Fazia tempo que eu não ia, porque eu estava desanimado. E ele chegou, me abraçou, chorou comigo naquele quarto. E ele falou, Mateus 6,33, buscar em primeiro lugar o seu reino e sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Amém, irmãos? E Deus encheu meu coração com aquelas palavras, e me deixou forte novamente. Naquele dia eu consagrei minha vida, para realmente me entregar completamente ao Senhor, e Deus então foi me moldando, pouco a pouco. O deserto de Deus pode ter muitas faces, mas é sempre um lugar onde Deus fala e aplica os seus ensinos. O Senhor conhece qual é o lugar em que as distrações serão tiradas, e você e eu ouviremos então a voz do Senhor. Segundo, as portas do deserto. Deuteronômio 32, versículos 10 e 11, diz assim: achou numa terra deserta e num ermo solitário cheio de uivos, cercou, instruiu e guardou como a menina do seu olho. Como a águia desperta a sua ninhada, move-se sobre os seus filhos, estende as suas asas, toma-os e os leva sobre as suas asas. É maravilhoso esse versículo, porque quando nós estamos passando por essa escola, no deserto, nós podemos então sentir aqui a presença de Deus nos cercando, nos instruindo, nos guardando, como a menina do seu olho. E assim como a águia, quando lança o seu filhote para aprender a voar, quando vê que o filhote vai cair, ela mergulha, vai e sobre suas asas carrega novamente o seu filhote. Assim é Deus. Jamais Deus nos dará um fardo que não podemos carregar, irmãos. Amém? Jamais. Ele sabe as nossas limitações, mas o melhor de tudo, que nós nunca podemos dizer, eu cheguei no fundo do poço, porque eu creio que, na realidade, Deus coloca a mão e não deixa com que nós cheguemos no fundo do poço. Amém, irmãos? Ele nos toma pela mão, Ele nos levanta, Ele nos ergue com suas asas. Esses versículos foram escritos para Israel, mas, irmãos, eu quero aplicá-los nessa noite, de um modo muito especial, o versículo 10. O sujeito oculto aqui é Deus, e o dele se refere aos hebreus. Agora então quero personalizar as palavras do Senhor aqui. Vamos pôr talvez o seu nome. Veja só, Deus encontrou numa terra deserta, Deus encontrou a irmã Ana, que tem uma vida de oração. Encontrou o irmão Wesley, encontrou o irmão João, encontrou o irmão Salomão, encontrou você, num ermo solitário, povoado de uivos. Deus rodeou você, cuidou de você e guardou você como a menina dos olhos dele. Amém, irmãos? Isso é maravilhoso. Mas, irmãos, é nesses momentos difíceis, passando pela escola do deserto, que geralmente nós sentimos abandonados. Quantas vezes, talvez você falou como eu, por que, Senhor? Por que estou passando por isso? Por que essa situação na minha vida? O Senhor me trouxe até aqui para quê? Deus conhece nosso coração. Irmãos, chegando no Seminário Batista Regular do Sul,
com um filho de 1 mês e 9 dias. Não foi fácil. Assim como o diretor falou, quando chegamos, realmente aconteceu. Eu chorei, eu e minha esposa choramos, nos alegramos, ficamos tristes, ficamos com raiva, nós clamamos ao Senhor. Foi dias bem difíceis. Irmãos, aquele seminário, ele não é tão barato, mas Deus supriu a cada centavo que eu precisava naquele momento. Por eu ter sido mandado embora, recebi o seguro-desemprego. Na época eram 6 parcelas de R$350, e eu fui tudo contente. Falei, agora vou conseguir pagar o seminário. Era R$580 por mês o seminário na época, junto com o apartamento e os estudos. Eu falei assim, agora sim, eu vou poder ajudar a pagar, vou trabalhar para levantar outra parte. Cheguei no seminário, comecei então os estudos, e eu clamava ao Senhor, Senhor, me dá uma alma para eu salvar, me ajuda, Senhor, eu quero levar alguém diante dos seus pés. E Deus falou comigo 3 vezes, irmãos, a mesma mensagem. Na igreja local, Deus usou a vida de Pedro, negando a Cristo. Fui para o seminário, ouvi a mesma mensagem, Pedro negando a Cristo. No outro dia, ouvi a mesma mensagem na capela, com outro pastor, Pedro negando a Cristo. Eu falei, Senhor, o Senhor tem algo para falar para mim, mas me dá uma alma, independente quem seja ela. Por que eu fiz isso? Fui então para receber a minha parcela de seguro-desemprego, todo contente, mas antes dobrei meu joelho, levantei o meu canivete, porque era uma Bíblia pequenininha, e falei, Senhor, me usa hoje, não importa que maneira. Saí com a minha Bíblia, com folhetos, todo contente para receber, era já a última parcela. Cheguei, entrei na fila, e aí uma senhora conversando comigo, Deus abriu as portas, falei de Cristo para ela. Entreguei folheto, todo contente, não apareceu mais ninguém, peguei o dinheiro e saí. Caminhando de volta para os apartamentos no seminário, de repente apareceu alguém e falou assim, boa tarde. Eu olhei para ele, esquentou meu coração, me deu um frio, um calafrio, deu aquele medo, e eu falei assim, boa tarde. Ele falou assim, o senhor vai na igreja? Eu não vou porque eu fumo. Eu falei assim, mas Deus não está interessado se você fuma ou não, Deus está interessado no teu coração. E aí ele foi se aproximando, ele falou assim, sério? Eu falei assim, sério? E quando ele se aproximou, comecei a tremer, fiquei com medo, e ele falou assim, você então frequenta uma igreja? Eu falei, sim, mas porque Cristo me salvou. Eu entreguei um folhetinho para ele e fui tentando evangelizar, e ele falou assim, então, e se alguém fizesse mal para outra pessoa, assim mesmo Deus iria perdoar essa pessoa? Eu falei assim, se for de coração, sim. E aí deu aquele, esquentou meu estômago. Ele falou assim, mas e se alguém fosse na sua casa, maltratasse você, maltratasse sua esposa, ainda assim, essa pessoa, se pedisse perdão a Deus, Deus ia perdoar? Eu falei assim, sim, se fosse de coração, genuíno. Mas eu estou falando sobre o arrependimento para a salvação. E voltei a falar de salvação com ele. Aí, de repente, ele arranca do bolso um revólver, encosta na minha barriga, e eu fiquei branco. E ele falou assim, olha, me perdoe, mas eu acabei de fugir da prisão, e eu preciso do que você tem no bolso. Ele me seguiu lá do banco, e eu falei assim, olha, o que eu tenho no meu bolso, não é nada perto do que você pode ganhar nos céus. Lá há tesouros celestiais, lá há maravilhas, se você de fato se arrepender e aceitar Cristo. Ele falou assim, eu não posso, eu sou muito pecador para isso, eu já matei pessoas, e eu preciso do seu dinheiro. Aí eu tirei, dei para ele, os R$350. Aí ele falou para mim, olha, eu vejo que você é um homem religioso, eu quero dividir o dinheiro com você. Ele falou assim, eu quero dividir o dinheiro com você. E ele me deu só R$100. Eu falei, que divisão é essa? Não é? Só me deu 100. Ele falou assim, por você ser um homem religioso, eu quero dividir com você então o dinheiro. Eu falei assim, olha, religião não salva ninguém, quem salva é Cristo. Religião não salva, a nossa igreja não salva, a placa de igreja não salva ninguém, Cristo salva o pecador, se você de fato se arrepender.
E aí de repente ele saiu correndo e falou assim: não olhe para mim. E ele saiu correndo e gritou lá do fundo: você me perdoa? Eu falei: Cristo te perdoa, eu também te perdoo. E sumiu. Irmãos, eu fiquei branco, faltou o ar. Voltei para casa pálido, minha esposa fazendo tricô. Eu entrei, fui direto no banheiro e sentei. E ali fiquei. E ela viu da forma como eu entrei, foi lá, bateu na porta: amor, tudo bem, amor? E eu não falava nada. E ela escutou eu chorando. Eu chorei, eu chorei. Mas sabe por que eu chorei, irmãos? Porque aquela mensagem de Pedro negando Cristo foi para mim. Eu poderia ter negado Cristo. Eu poderia ter ficado com medo e falado: não, de fato, claro, quem não vai sentir medo? Eu poderia sair correndo, eu tinha chance para sair correndo. Mas Deus me usou naquele dia. No deserto da vida, Deus nos usa, amém, irmãos? Apesar das circunstâncias. Mas, irmãos, aquela mensalidade foi paga e ainda teve oferta para eu mandar minha esposa para o encontro das senhoras, para o retiro das senhoras. Deus supre nossas vidas. Mas ainda continuou a tribulação. O Felipe adoeceu, pegou pneumonia dupla nos 2 pulmões, e correndo com ele em hospitais, conseguimos internar ele. A Elisane não estava estudando, mas eu estava. Começamos a revezar, eu e ela, no hospital. Foi um momento bem difícil. Eu vi 5 crianças morrerem ao meu redor. Eu levei pessoas a Cristo, Deus me usou naquele momento. Eu lembro de um adolescente de 13 anos, que eu preguei o evangelho para ele, e ele chorando, ele falou assim: mas eu tenho medo de morrer. Eu falei assim: olha, entrega a tua vida a Cristo, confia nele. E aí então ele aceitou a Cristo, ficou feliz, mudou o semblante. No outro dia ele entrou para tirar o fígado e colocar outro, e morreu na mesa. Partiu com o Senhor, estava com o Senhor. Mas, irmãos, como foi difícil aqueles dias. Naqueles dias, além de ver pessoas morrendo, corria o risco do meu filho morrer. Ficou internado 1 mês e 20 dias. Eu e Elisane começamos a ser como o sol e a lua, não podíamos mais conversar, se ver. Para animar ela um pouco, eu peguei todas as nossas fotos, desde o namoro. Eu comecei a colar na parede, subindo as escadas. Enchi de flores a escada até o quarto, coloquei nossas fotos e coloquei um versículo: que o Senhor é por nós. E aí então falei: fica firme, amor. E escrevi uma carta para ela. Ela, na troca de turno, eu indo, ela voltando, ela se encantou com tudo aquilo, e Deus animou o coração dela. Não é fácil passar em dias difíceis. Felipe saindo do hospital, passando algum tempo, ele adoece novamente. De repente a Elisane fica doente, ela com quase 40 graus de febre na parte de cima, o Felipe com febre, e quase não tinha nada para comer. Tínhamos apenas arroz, o óleo eu já tinha peneirado 5 vezes, eu tinha meio copo de leite na geladeira, e eu, desesperado, clamei ao Senhor: me ajuda, Deus. De repente, fui ligar o gás, acabou o gás. Caí de joelho e chorei, e reclamei. Falei: Senhor, por que o Senhor me trouxe aqui? Por que eu vim até aqui nesse seminário? Por que o Senhor me tirou lá de Sorocaba, trouxe para Curitiba, para ver o meu filho morrer, para ver minha esposa morrer? Senhor, por quê? De repente, irmãos, bate na porta. Eu levanto, seco minhas lágrimas, enxugo, chego até a porta, abro, não tinha ninguém. Mas eu olho para baixo, uma cesta básica, enorme, e tinha uma cartinha com R$50 dentro. O gás na época era R$32. E aí tinha uma frase: irmão, Deus nos abençoou de tal forma que Deus tocou no nosso coração para dividir com o irmão um pouco das bênçãos que Ele nos deu. Irmãos, eu caí de joelho e chorei.
eu chorei envergonhado, porque a minha fé foi pouca. A minha fé foi tão pequena. Eu falei: Senhor, perdoa pela minha falta de fé. Perdoe, meu Pai, porque eu não consegui passar por essa provação. O Senhor supriu tão imediatamente, e eu, fraco que fui, chorei naquela manhã. E isso me fez lembrar de George Miller, um grande missionário pós-guerra na Inglaterra, que entregou teu coração para servir ao Senhor. Ele abriu asilos e também orfanatos, e um certo dia no orfanato, sem nada para comer, sem pão, sem leite, ele disse para quase 3.000 crianças: vamos orar e agradecer pelo pão e pelo leite. Talvez algumas crianças fez assim: ele está louco, cadê o pão? Cadê o leite? Aquele homem de Deus dobrou seu joelho e falou: Senhor, dou graças a Ti, ó Pai, porque o Senhor supre nossas necessidades. Quero Te agradecer ao Senhor pelo pão e pelo leite que o Senhor há de pôr nessa mesa. Ele levantou, de repente tocou na sua porta. Ele abriu e era o padeiro, quebrou a carruagem na frente do orfanato. Ele disse: olha, eu estava levando para a rainha, mas perdeu, estragou a carruagem, e ela ordenou para que entregasse tudo para vocês. Ele falou simplesmente: entra, coloca na mesa. As crianças ficaram espantadas e alegres, mas ele não, porque ele era um homem de fé. Ele orou com fé. Eu não estava com fé naquele dia, não tinha fé, por isso que eu me espantei com o que Deus fez. Deus nos leva a deserto, irmãos, mas Ele supre, amém? Ele cuida de cada um de nós, de cada um. Mas olhe esse versículo: no ermo solitário, povoado de uivos. Deus faz 4 coisas. Primeiro, Ele nos rodeia. Segundo, Ele cuida de nós. Terceiro, Ele guarda como a menina dos seus olhos. Zacarias 2:8 diz: porque assim diz o Senhor dos exércitos, depois da glória, Ele me enviou às nações que vos despojaram, porque aquele que tocar em vós, toca na menina do seu olho. No deserto somos como a menina dos olhos de Deus. A menina dos olhos é a parte mais protegida do nosso corpo. Você não deixa nada tocá-la, você protege ela do sol, cuida constantemente. Esse pensamento deve nos animar quando estamos no deserto. Assim como o olho é sensível e nós fazemos de tudo para que nada caia nos nossos olhos, assim é Deus em nossas vidas, amém, irmãos? Ele cuida, Ele protege, Ele nos alimenta, mas Ele quer nos ensinar, Ele quer nos peneirar, sim, mas o desejo deles é que nós fiquemos ali na peneira e não venhamos cair. Esse é o desejo do Senhor. Olha só, a Bíblia está recheada de promessas, das quais Isaías 41:10 diz: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Amém, irmãos? Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres. Quando ele fala não te assombres, ele diz: não fique assustado, porque eu vou fazer grandes coisas para você. Porque eu sou o Deus que cria do nada tudo. Eu fiz os céus e a terra. Eu criei você, eu fiz do pó o homem, quanto mais você, homem de pequena fé, eu posso cuidar de fato de você, amém, irmãos? Estamos na mão de um Deus poderoso. Quando estamos passando por dificuldades, a gente pode descansar, é fato, é verdadeiro, isso é maravilhoso. Quarta, Ele nos guia, versículo 11 e 12, como a águia desperta a sua ninhada, move-se sobre os seus filhos, estende as suas asas, toma-os e os leva sobre as suas asas. Assim só o Senhor
o guiou, e não havia com ele Deus estranho. Note bem na palavra só, no versículo 12. Apenas Deus vai guiar você. Amém, irmãos? Nada mais, apenas Deus. No deserto não há sinais, nem quiosques, nem mapas ou indicações. Mas Deus diz que só Ele irá nos guiar. Que o Senhor sempre nos guie. Amém? Que Ele seja sempre esse guia maravilhoso. Quando entramos no deserto, devemos manter nossa confiança em Deus a cada passo e não deixar que um sentimento de abandono nos domine, porque esse é o desejo de Satanás, desanimar, dizer: olha, cadê o seu Deus? Aonde que está o seu Deus tão poderoso? Olha a sua situação, a tua vida. Não desanime, olhe para Deus. Terceira e última lição nessa noite é a lição que nós aprendemos no deserto. Lições do deserto. E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto, nesses 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias os seus mandamentos ou não. A pergunta final aqui, irmãos, é: por que Deus nos guia em lugares desertos? Por que Deus te levou para essa circunstância, para essa situação? Deus sabia que Moisés precisava de 40 anos no deserto, pois ele seria o guia de uma nação inteira, através de um deserto semelhante. Moisés fez um curso avançado na escola do deserto, e veja o que ele disse aos israelitas quando estavam prestes a entrar na terra prometida. Olha lá: para nos tornar humildes, para mostrar o que há dentro de nós, para revelar o estado do nosso coração. Esse é o maior desejo de Deus na minha vida e na sua. Nós somos orgulhosos por nascença, nosso coração é pecaminoso, nós queremos as bênçãos de Deus, mas não queremos o Deus das bênçãos, muitas vezes, não queremos servir a esse Deus. Mas entenda, quando você passa pelo deserto, você vai estar preparado para ser uma bênção na vida de outro que está no deserto. Assim como Deus usou Moisés, preparando ele quer te usar também. Ele quer usar você na vida de uma outra pessoa. Seja qual for o deserto que você está enfrentando nesse momento, amado irmão, Deus sabe exatamente quais as lições que precisam ser aprendidas. Amém? Deus examina o seu currículo e verifica o que é necessário para moldar o seu caráter. Em outras palavras, Deus quer nos refinar, Deus quer nos expor ao processo de maturidade, Deus quer nos tornar uma ferramenta útil na mão dEle. Existem 3 respostas que você pode dar hoje à noite para Deus. A primeira: não, Senhor, eu não preciso disso. Meu vizinho precisa, meu amigo, tal irmão da igreja precisa, minha esposa também precisa, Senhor. Meu filho precisa, meu chefe, ele precisa muito. Essa é a resposta do orgulho. Nunca fala que, Senhor, eu preciso passar por essas lições. Talvez você diga: não, Senhor, eu não aguento mais, como eu falei muitas vezes, como você tem falado. Talvez até tenha dito essa frase nesses dias, ou talvez até hoje, mas essa é uma resposta que vem da falta de confiança nos cuidados de Deus. Falta fé. A resposta que Deus quer ouvir: sim, Senhor, eu aceito, me dê braços fortes para eu suportar, seja comigo, ó Deus querido. Esta é a resposta da maturidade cristã. Amém, irmãos? O que você irá dizer a Deus quando chegar a hora de você passar na escola do deserto? Irmãos, de coração, eu espero que você tire nota 10. Amém? Vamos orar?